pessoal, me chamo Joyce, sou professora de Química e hoje vou falar sobre as funções orgânicas aldeído e cetona. O objetivo da aula é identificar essas funções e nomeá-las corretamente. Vamos começar então com a função aldeído, analisando agora qual é o grupo funcional dessa função. O grupo funcional é um carbono ligado por uma ligação dupla a um oxigênio e uma ligação simples ao hidrogênio. Notem que não basta apenas eu ter um carbono com a ligação dupla com o oxigênio, que é minha carbonila, para dizer que isso é um aldeído. Eu preciso também que esse mesmo carbono com a carbonila esteja ligado a um hidrogênio, formando então um grupo que eu chamo de aldoxila. Lembre-se, é uma função em que o grupo funcional sempre vai estar na extremidade da cadeia e o mesmo carbono precisa estar ligado por uma ligação dupla tanto ao oxigênio quanto a um hidrogênio, meu grupo chamado aldoxila. Como eu faço a nomenclatura das moléculas que possuem esse grupo funcional? A nomenclatura vai ser feita de forma muito similar aos hidrocarbonetos. Então, se vocês ainda não viram a nomenclatura de hidrocarbonetos, revisem esse conteúdo para entender bem como realizar a nomenclatura de um aldeído. Aqui nós temos a menor molécula de um aldeído, de apenas um carbono. Quando eu tenho apenas um carbono, eu começo a nomenclatura com MET, tá? Isso é o número de carbonos. O AN representa o tipo de ligação que eu tenho entre carbonos. Como eu não tenho nenhum outro carbono ali, ligações simples, AN. E aí, qual vai ser a mudança agora? Se fosse um hidrocarboneto, seria metano, terminaria em O. Mas no caso dos aldeídos, termina em AL. Então, MET porque é um carbono, AN, quando é um carbono, ou eu só tenho ligações simples, e AL é a terminação característica do grupo funcional do aldeído. Então, metanal, ou como popularmente é conhecido, formaldeído, o formol, que causou muita polêmica sendo utilizado em produtos de cabelo. Vamos para mais alguns exemplos de nomenclatura. Vamos então para a primeira molécula de um aldeído, lembrando que como esse grupo fica na extremidade, ele sempre vai ser o carbono 1. Ao numerar os carbonos, o carbono com grupo funcional vai ser o carbono 1. 4 carbonos, quando a gente olha lá nos hidrocarbonetos, tem o prefixo but para 4 carbonos. Entre carbonos, ligações simples, AN. Não importa se tem uma ligação dupla com oxigênio, a gente analisa ligações entre carbonos. E a terminação característica do grupo, que é a terminação AL. Então, butanal. Na próxima cadeia, nós vamos ter uma insaturação. Nós vamos ter duas insaturações. Se eu estivesse falando de um hidrocarboneto, eu começaria com a numeração que ficasse mais próxima da insaturação. Mas agora com o grupo funcional do aldeído, é o carbono com o grupo funcional que será o carbono 1, ficando as insaturações nos carbonos 2 e 3. But novamente porque é 4 carbonos. 2,3 são os 2 carbonos que possuem a dupla ligação, a minha insaturação, de 2, em, dupla ligação, de em, e AL, característico do grupo. Então, notem, but porque é 4 carbonos. No carbono 2 e 3 que eu escrevi ali, eu tenho duplas ligações. São duas, de, em, de dupla ligação, e AL, que é característico do grupo. Próxima molécula, eu tenho uma ramificação e uma dupla ligação, que é a minha insaturação. Eu tenho duas formas de nomear essa cadeia, mas eu sempre vou começar com um grupo funcional. Ele fica como carbono 1. Marquei ali a minha ramificação. A ramificação está no carbono 5 e ela possui apenas um carbono. Então, no 5 eu tenho uma ramificação que eu chamo de metil, ramificação com apenas um carbono. São 6 carbonos na cadeia principal, X, dupla ligação no carbono 3, por isso 3 em, e a terminação característica do grupo funcional, terminação AL. Vamos agora para a função cetona, analisando primeiro o grupo funcional dessa função. O grupo funcional que nos permite identificar a cetona é uma carbonila, ou seja, o C-O, no meio da cadeia. Esses R's representam um radical, ou seja, uma cadeia carbônica.
A minha carbonila necessariamente precisa estar entre carbonos. Então, ela nunca vai ocorrer numa extremidade, como é o caso do aldeído. Essa é uma principal diferença que vai ajudar vocês a diferenciar cetona de aldeído. Cetona é sempre no meio da cadeia. Então, se é no meio da cadeia, a menor molécula de uma cetona que eu vou ter é de 3 carbonos. Notem esse exemplo. 3 carbonos é a menor molécula de cetona que eu posso ter. E a carbonila no meio. Como eu faço a nomenclatura? Igual a dos hidrocarbonetos, mas eu vou mudar o final. Então, ali eu tenho meu grupo funcional, tenho 3 carbonos. 3 carbonos é prop, o meu prefixo. E aí o meu infixo, como entre carbonos eu só tenho ligações simples, é an. Entre carbonos só ligações simples. E a terminação, pessoal? A terminação do grupo cetona é ona. Então o nome vai ficar propanona. Normalmente, vocês terão que identificar em que carbono está a sua carbonila, tá? Qual é a posição da carbonila? Como só tem 3 carbonos, necessariamente ela tem que estar no carbono 2. Por isso, nesse exemplo, eu não vou dizer que a carbonila está no carbono 2, já que não tem como estar em outro lugar, né? Uma cetona, ela não poderia estar na extremidade. E aí, a terminação ona. A propanona é vendida comercialmente como acetona, aquele removedor de esmalte. Vamos para alguns exemplos de nomenclatura, então? Nesses exemplos, pessoal, eu vou utilizar aquela forma de representação em que é em formato de linhas, para que vocês se acostumem com as duas formas de representar uma cadeia carbônica. Na cetona, eu tenho que dizer a posição da carbonila. Por quê? No aldeído era sempre o carbono 1, mas na cetona não, ele pode mudar a posição, né? Pode ser o carbono 2, o carbono 3. Então, nessa cadeia, se eu começar a numerar da direita para a esquerda, a carbonila fica na posição 3. Mas, se for da esquerda para a direita, ela fica na posição 4. Qual posição eu escolho? A que tiver o menor número possível. Nesse caso, número 3. Tenho 6 carbonos, então eu começo com o prefixo X. Ligações simples entre carbonos, an. Na posição 3, eu coloco ali, eu tenho o meu grupo funcional, terminação ona. Próximo exemplo. Agora, além do grupo funcional, eu tenho uma insaturação, uma dupla ligação. Se eu não tivesse o grupo funcional, se fosse um hidrocarboneto, eu começaria a numerar da insaturação. Mas entre a insaturação, que é a dupla ligação, e a minha carbonila, a carbonila ela tem maior prioridade. Então, eu vou começar a numeração de uma forma que a carbonila fique com o menor número possível. Tenho 4 carbonos, but. Tenho ali na posição 3 a minha dupla ligação, o infixo é em. E na posição 2 eu tenho o meu grupo funcional, terminação ona. Vamos aumentar a dificuldade? Agora, além da insaturação e do grupo funcional, eu vou ter uma ramificação. Então, esse traço que sai da cadeia principal representa um carbono, uma ramificação metil. Novamente, vou mostrar para vocês as duas formas de numerar. Vou escolher aquela em que o meu grupo funcional fique com o menor número possível. Nesse caso, 4. Se ele está no 4, eu escolhi essa forma de numeração. A minha ramificação fica no carbono 6. E ela é uma ramificação de um carbono. Eu dou o nome de metil. Vamos construir então o nome. Eu começo com a ramificação no carbono 6. E aí eu tenho 8 carbonos. O prefixo é oct. Tenho uma dupla ligação. E ela está no carbono 2. E aí eu vou colocar o en, que é de dupla ligação. E no carbono 4 eu tenho então o meu grupo funcional, que é ona. Vamos agora para a revisão. O objetivo era identificar as duas funções e nomeá-las corretamente. Começando por aldeído, nós temos o grupo funcional C-O-H. Notem que a função é aldeído, ela representa um conjunto de moléculas que têm propriedades semelhantes. Porém, grupo funcional são os átomos que me permitem identificar essa função. Então, o grupo funcional do aldeído é a aldoxila, esse C-OH. É por meio desse grupo que eu vou poder dizer, olha, aqui tem um aldeído.
E como eu faço o nome dessa molécula, como é a nomenclatura? Eu sigo as regras do hidrocarboneto, como se fosse nomear uma molécula de hidrocarboneto, só que em vez de terminar em O, eu coloco AL, terminação para aldeído. Não preciso dizer em que posição está o meu grupo funcional, porque ele sempre vai estar na extremidade e sempre vai ser o carbono 1. No caso da cetona, o grupo funcional que identifica essa função é a carbonila entre carbonos. Então, a menor molécula de cetona que eu vou ter é a propanona, 3 carbonos, com a minha carbonila no meio. Eu sempre vou ter que dizer em que posição está a minha carbonila, a não ser que seja de 3 carbonos, porque aí eu vou ter a certeza que é o carbono 2. Então, eu sigo a regra dos hidrocarbonetos, indico no nome qual é a posição da carbonila, se for mais de 3 carbonos a molécula, e aí tem a terminação ona. Finalizamos então a nossa aula. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima!